Olá! No último vídeo, nós falamos um pouco sobre iteração e vimos que existem alguns aspectos dentro do tema da iteração. Um deles é o tema do paralelismo, que é a possibilidade da gente acessar, no contexto de raspagem de dados, várias páginas ao mesmo tempo. Antes de entrar no código para ver como que a gente pode fazer isso, vale a pena um adendo a essa questão do paralelismo. Existem várias formas da gente acessar páginas web em paralelo. Uma delas é acessando dentro da nossa máquina várias páginas ao mesmo tempo, utilizando questões como a possibilidade do nosso computador fazer operações ao mesmo tempo. E existem formas também de acessar um pouco mais poderosas, né? Que seria, por exemplo, você ter uma máquina orquestrando o acesso a várias máquinas diferentes que fazem esses acessos. Essas máquinas poderiam estar na nuvem, por exemplo, e aí você faria vários acessos de uma vez. E esse é um poder quase ilimitado. Você pode criar e abrir máquinas na nuvem de forma quase é, sem limites, né? No entanto, isso não faz parte do nosso. Essa segunda parte não faz parte do nosso conteúdo aqui. Primeiro, porque é uma aplicação bastante específica, né? Ela é necessária somente em situações muito raras, né? Quando a gente precisa acessar documentos numa velocidade muito alta, o que não é tão frequente no contexto de raspagem de dados. É frequente no contexto de raspagem de dados acessar vários documentos, mas não necessariamente de uma forma muito frequente e que precisa ser rápida. E isso traz alguns problemas também, que é, por exemplo, você realmente pode pensar isso como um ataque ao site de destino, né? Porque você vai gerar muitas requisições ao mesmo tempo, portanto, provavelmente vai congestionar, eventualmente até derrubar o site, né? Então, esse tipo de aplicação um pouco mais poderosa, ela não é tão recomendada seguindo os nossos princípios de responsabilidade na raspagem de dados. Então, dito isso, vamos ver como fazer essa aplicação na nossa máquina, com algumas limitações, né? Não é infinito o quanto de paralelismo que podemos ter. Mas eu vou apresentar primeiro as ferramentas e aí nas aplicações, nós vimos como acessar essas páginas em paralelo. Para fazer requisições em paralelo, nós vamos utilizar no R dois pacotes que são o Future. Então, o Future é o pacote mais recomendado no contexto de paralelização dentro do R, porque ele é é, muito flexível, muito fácil de usar e integrar com outras soluções. Ele permite fazer paralelizações de vários tipos, algumas delas não funcionam em Windows, inclusive, mas não vou entrar em tantos detalhes, para não ficar uma coisa muito, muito teórica. O, e o outro pacote é o pacote FUR. FUR vem de Future, né? Por conta do pacote Future, e PUR, né? Que é o pacote PUR. Então ele é a junção do pacote Future e do pacote PUR. Além disso, isso aqui é só para essa aplicação. Para medir os tempos, eu vou usar o pacote TikTok, que não é o TikTok da rede social. Muito bem. E claro, também vamos usar o PUR para fins de comparação.
Então, uma aplicação muito simples do por exemplo, seria a gente fazer um walk. O walk é como se fosse um map que acessa um vetor e aplica uma função nos elementos desse vetor ou lista, só que não retorna nada. Então, por exemplo, de 1 a 4 eu quero aplicar essa função aqui, que simplesmente ela aplica essa função dormir por 1 segundo. A função dormir, ela só espera 1 segundo e para, né? Ela só espera um pouco. Inclusive, é uma função muito útil quando o site que estamos acessando em algum problema, ele bloqueia o IP e coisas assim, ele não permite fazer muitas requisições em determinado momento. Então, o que faz essa função? Ela vai dormir 1 segundo para cada elemento desse vetor de 1 a 4. Ou seja, ela vai demorar 4 segundos para rodar. Né? Para mostrar isso, a gente pode usar essas funções tick-tock do pacote TikTok. E aí ele mostra pra gente o tempo de execução dentro da onde ele tá esperando, né? Então, demorou 4.09 segundo, porque tem algum 0.9 segundo ali a mais de preparação para rodar essa função syslip. E tem uma certa variação, né? Se a gente roda de novo, isso aqui, ele pode demorar um tempo ligeiramente diferente. Tá? Então, 4.09, 4.1, 4.11, 4.09 de novo. Agora vamos fazer isso com o pacote Future. Né? No pacote Pur, especificamente, o que a gente precisa fazer é simplesmente colocar a palavra Future como um prefixo das funções do pacote Pur. Então, ao invés de walk, nós temos a Future walk. E aí temos todas as funções do Pur organizadas dessa forma. Future Map 2, Future IMAP e todas as outras. Então, Future Walk, aqui, de 1 a 4, sys.sleep. E isso aqui, nesse momento, ainda vai demorar. Eu vou reiniciar minha sessão só para mostrar. Nesse momento, isso ainda vai demorar 4 segundos, porque isso aqui ainda não está rodando em paralelo, porque isso precisa ser mencionado. Então, por enquanto, ainda vai demorar 4 segundos. O pacote for, ele vai integrar com o pacote future. E o pacote future tem essa função plan. Quando a gente fala quando a gente usa essa função plan, a gente está dizendo qual que é o plano de paralelização que nós vamos utilizar. Por padrão, a gente está usando o padrão sequential, que é esse aqui. Podemos mudar para o padrão multi-session. Quando colocamos aqui multi-session, ele possibilita que a gente paralelize a requisição. E existe um parâmetro chamado workers, que é quantas requisições nós vamos fazer em paralelo, quantas chamadas dessa função nós vamos fazer em paralelo. No caso aqui eu vou colocar 2, para a gente ver o que acontece. Então, quando eu faço isso, ele está preparando o ambiente para fazer requisições em paralelo. E agora, quando eu rodo isso aqui, ele vai demorar 2 segundos e pouquinho. Geralmente a primeira vez demora um pouquinho mais, na segunda já vai demorar um pouquinho menos.
Isso é por conta de preparação do ambiente de paralelização. E sempre tem um pouquinho de tempo de espera por conta da organização mesmo da paralelização. Então, não necessariamente você divide por 2 exatamente, tá? E quantos workers a gente pode colocar aqui? Esse multi-session, ele é uma forma que você cria N sessões. Se você coloca um número de workers muito alto, o que vai acontecer é que algumas dessas requisições vão acabar ficando em fila, porque o seu computador não vai conseguir lidar com tantas coisas em paralelo assim. Então, na prática, ele não vai conseguir acessar todas as, todas as coisas ao mesmo tempo. Se eu colocar aqui 20, por exemplo, e aqui eu colocar de 1 a 20, ele não vai fazer isso aqui em 20, ele não vai fazer isso aqui em 1 segundo, né? Ele vai demorar um pouco mais. E aí ele tá reclamando por conta disso. Como que geralmente a gente vai fazer? Ele sugere que você use o número de núcleos do seu computador como valor máximo, né? No caso, nós temos, nesse meu computador aqui, são 8 núcleos de processamento. Então, vou colocar aqui 8 e fazer requisições de 1 a 8. Tá? Então, ele não vai demorar 1 segundo, justamente por conta dessa parte de preparação, né? E na segunda vez ele talvez rode mais rápido. Vamos ver. É. É, mas não, ele não necessariamente vai demorar exatamente o número de. O tempo total dividido pelo número de núcleos. Tá? Porque tem essa parte de preparação. E existem várias formas de fazer esse paralelismo dentro do Future. Não vou entrar em coisas específicas aqui. Só vale a pena comentar que dentro do Windows e dentro do Linux existem algumas diferenças. Tá? Linux e também no Mac. Sendo que no Linux e no Mac existem mais opções. É um pouco mais flexível para fazer paralelismos. Tá? Então, o que a gente vai fazer na prática, em outros exemplos aí de raspagem de dados mesmo, nós vamos utilizar essa função FutureWalk para fazer, ou FutureMap para fazer as requisições em paralelo, tá bom? Então, nesse vídeo nós vimos um pouco de paralelismo, o pacote FUR e o pacote Future para fazer essas requisições em paralelo. Ele é útil, esses pacotes eles são úteis para além do curso de raspagem de dados, então espero que seja interessante aí para as aplicações de vocês.